Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. O velório no interior de São Paulo dos 7 torcedores corintianos que morreram no acidente de ônibus em Minas. Mesmo proibido por lei, o cerol rola solto nas mãos de crianças e adolescentes que aproveitam a ventania para soltar pipa no Distrito Federal. A decisão da empresa 123 Milhas de não emitir bilhetes até dezembro preocupa quem já está com viagem marcada. Quais são os direitos de quem já pagou? E ainda no Centro-Oeste paulista, empresários apostam no mercado pet. Segunda-feira, dia 21 de agosto, agora no Brasil TV. A gente começa falando do grave acidente com um ônibus de torcedores do Corinthians na BR-381, na Serra de Igarapé, em Brumadinho, no fim de semana. 7 torcedores morreram. A tragédia também deixou feridos. A maior parte está internada no Hospital Regional de Betim e uma pessoa em Belo Horizonte. A Luana Nunes atualiza as informações. Olá, boa tarde. Segundo a Prefeitura de Betim, 7 pessoas seguem internadas aqui no Hospital Regional da cidade. Entre elas, o motorista desse veículo. O estado de saúde dele é grave, ele está internado no CTI. A notícia boa é que hoje pela manhã, pai e filha tiveram alta aqui do Hospital Regional de Betim e já voltaram para a cidade. Existe também uma outra vítima que está internada no Hospital João 23, em Belo Horizonte. Esse homem passou por uma cirurgia, existia um risco de amputação no braço, mas após essa cirurgia, que foi de sucesso, não vai ser mais necessária essa amputação. Esses torcedores estavam em um ônibus que fazia parte de um comboio de 16 veículos que saíram do interior de São Paulo para poder acompanhar o jogo entre Corinthians e Cruzeiro. 43 pessoas estavam nesse veículo, algumas foram atendidas no local e outras pessoas precisaram de internação. 26 pessoas foram levadas para hospitais aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, esse veículo não tinha autorização para fazer viagens interestaduais. Luana Nunes, para o Brasil TV. O velório das 7 pessoas que morreram no acidente começou hoje à tarde no interior de São Paulo. A morte dos torcedores provocou uma comoção nas cidades do interior paulista. Os enterros estão previstos para amanhã. A mãe e a irmã de Hamilton, Rogério dos Santos, estavam sem acreditar que ele tinha morrido. Hamilton morava em Pindamonhangaba. Trabalhava como pintor e tinha 47 anos. Ele era casado e tinha 2 filhos. Avisa a família do Hamilton que ele está no ML. Só que a gente não acreditava. Eu dizia, não é verdade, é mentira. Não? Depois foi confirmado que foi verdade. O filho mais novo do Hamilton, de 18 anos, também ia com o pai para BH. Mas como não conseguiu sair do trabalho, acabou não conseguindo viajar. Era para o Patrick também estar no ônibus, mas ele desistiu da viagem. Ele guarda a última foto que tirou com um amigo no último jogo do Corinthians que viram juntos. Fui convidado aí, mas desisti até porque tive uma filha recentemente, faz 3 meses, e parei um pouco de acompanhar a torcida, né? Outro torcedor que morreu no acidente e morava em Pindamonhangaba não viajou com a caravana no trajeto todo, saindo aqui do Vale do Paraíba. Ele encontrou o grupo somente na cidade de Três Corações, já em Minas Gerais. Vanderlei Roseilton Henrique Simão tinha 41 anos. Torcedor apaixonado pelo Corinthians, trabalhava como padeiro e morava com a mãe. Dona Maria Aparecida conta que o filho comprou um apartamento para os dois recentemente. Logo que pegou o ônibus em Três Corações, ele enviou uma mensagem de áudio para ela. Mãe, tô dentro do bus, viu? Tá bom, tô dentro da Fiel, é nóis. Depois disso, ele ainda enviou esta foto, com o estádio do Mineirão de fundo. Ele falava assim que ele ia morrer no Corinthians. A única coisa que ele amava nessa vida era a mãe dele, a família e o Corinthians. Tá até a bandeira dele ali, pra pôr. Nossa, é muito difícil pra mim, gente. Foram confirmadas outras 5 mortes. Endrel Nicolas Francisco, de 26 anos. Ele morava em São José dos Campos e trabalhava como engenheiro eletricista. Rodrigo Lacerda de Barros, José Antônio e Renan Wellington Barbosa eram de Taubaté. Alain Aguiar tinha 31 anos e era de Pindamonhangaba.
Ele trabalhava como soldador, era divorciado e tinha 2 filhas, uma de 4 e outra de 7 anos. Segundo a tia do Alan, a família não queria que ele viajasse. A minha irmã falou que ele falou que ia, a namorada falou, olha, não vai, né? E ele falou assim, mas eu nunca fui para BH e eu queria ir, e é o Corinthians. É o Corinthians, não é outro time, é o Corinthians. E então, quando veio a notícia de manhã, para nós foi assim, foi como se a gente estivesse num labirinto, não sabendo como sair dele. Nossos sentimentos a essas famílias. Um empresário foi morto ontem à noite num bar de Satubinha, interior do Maranhão, depois de pedir para um cliente abaixar o som automotivo. Ele foi morto na frente de uma criança. O crime aconteceu no começo da noite do domingo. O comerciante Antônio Cantanier de Silva estava atendendo no bar quando um cliente entrou. Os dois começaram a discutir. O cliente Manuel da Cruz Sá puxou um revólver e atirou 2 vezes contra a barriga da vítima. Antônio Cantanier morreu minutos depois. Toda a cena de violência aconteceu diante de uma criança. O assassino fugiu pela BR-316 rumo à cidade de Bacabal, mas foi interceptado pela polícia militar. Os policiais precisaram atirar nos pneus do carro onde ele tentava fugir. O revólver usado no crime foi jogado no mato, mas encontrado depois pelos policiais. Segundo testemunhas, o desentendimento entre os dois começou depois que o comerciante pediu para Manuel desligar o som automotivo para que ele pudesse ligar o som ambiente do bar. Manuel foi levado para a Delegacia Regional de Bacabal e depois transferido para um presídio. De Santa Inês, Erisvaldo Santos para o Brasil TV. A Polícia Federal e a Polícia Civil da Bahia trabalham em conjunto nas investigações da morte de Mãe Bernadette, uma das principais líderes quilombolas do país, executada na semana passada na Bahia. 2 netos de Mãe Bernadette estavam em casa com a avó no momento do crime e já foram ouvidos pela polícia. Aqui na Bahia, as cúpulas da Polícia Federal e da Polícia Civil se reuniram hoje à tarde para tratar sobre o assassinato da líder quilombola Mãe Bernadette. As equipes trocaram informações do que conseguiram até agora e também traçaram estratégias de investigação. Mãe Bernadette foi morta na última quinta-feira a tiros no quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, região metropolitana de Salvador. Ela foi morta por 2 homens que entraram na sede da Associação Quilombo Pitanga dos Palmares, onde ela morava, e que dispararam 22 tiros na líder quilombola. 3 netos estavam na casa no momento do ataque, mas foram trancados em 2 cômodos do local. Mãe Bernadette vinha sendo ameaçada e estava no programa de proteção de defesa aos defensores dos direitos humanos. 7 câmeras foram instaladas no quilombo, mas apenas 4 estavam funcionando, segundo a família de Mãe Bernadette. Os netos de Mãe Bernadette já prestaram depoimento à polícia, que trabalha com várias linhas de investigação. Camila Marinho, de Salvador, para o Brasil TV. Dias de sol e vento são um prato cheio para crianças e adultos que gostam de soltar pipa. Mas essa brincadeira se torna um crime quando se usa o cerol, o que pode provocar acidentes graves até para quem não tem nada a ver com a diversão. Céu azul, sol a pino e colorido no céu. Dezenas de pipas, embicadas, revoadas, pescoços e olhos para o alto. Esse rapaz aí estava tão vidrado que invadiu a pista enquanto empinava a pipa. Nem percebeu os carros bem próximos. No ar, briga para ver quem consegue pegar a pipa de outra pessoa. Esse daí conseguiu capturar pela rabiola. Cada pipa a mais é como se fosse um troféu. Quando a pessoa não consegue pegar a pipa do outro no ar mesmo, o brinquedo de varetas e papel de seda sai voando. Um monte de gente vai atrás. Esse movimento todo é no Tagua Parque. Crianças e adultos soltam pipa aqui, principalmente nos fins de semana. Olha o tamanho desse carretel e olha o tanto de pipas enroscadas nas linhas de energia elétrica. A Cristina mandou este vídeo pra gente, preocupada. Aos fins de semana fica intransitável nesse lateral aqui de tanta pipa, de tanta linha com cerol, com linha chilena. Verdadeiro perigo para quem anda aqui no Tagua Parque. Ela está preocupada porque tem gente que, para cortar a linha de outras pipas,
passa cerol, uma mistura caseira de cola com vidro moído ou limalha de ferro. A versão mais moderna é a chamada linha chilena, comprada pronta, com quartzo moído e óxido de alumínio, e que pode fazer um estrago daqueles. Alan ficou impressionado com o que uma linha de pipa fez no carro dele. Foi no Recanto das Emas. Quando de repente eu escutei algum barulho de serragem e quando eu fui ver uma linha de pipa. E de repente essa linha de pipa cortou a lataria do meu carro. Então eu fico imaginando se fosse um pedestre ou um ciclista, até mesmo um motociclista, teria ocorrido um grave acidente devido a essa linha de pipa. Imagina então se a linha encosta no pescoço de alguém. O capitão dos bombeiros fez questão de demonstrar, num pedaço de carne, o risco que motociclistas, ciclistas e até pedestres correm quando uma pipa se desprende e sai voando com a linha cortante no ar. Ele usou uma linha chilena que foi apreendida. Se essa linha envolve, o motociclista vem, ela vai correr no pescoço. Se ela estiver fixada em algum ponto, ela vai correr e deslizar no pescoço do motociclista e vai cortar. E só vai parar de cortar quando se quebrar, quando a linha se quebrar ou terminar a linha, ou acabar a linha. Se a população não tomar cuidado, pode ser um instrumento mortal. É risco também de choque elétrico. Linhas emboladas na rede elétrica, como essa linha industrializada, ela tem uma mistura de sulfato de alumínio e quartzo, mistura de metal. Pode causar choques elétricos também. E olha o tanto de motociclistas passando na pista ao lado dos pipeiros do Taguaparque. A dica é diminuir a velocidade, ficar atento. Pipeiros, não usem o material proibido. Uma lei distrital aprovada em 2018 proíbe a venda e o uso dessas linhas em pipas. A polícia pode aplicar multa de R$100 a R$1.000. Se o estabelecimento for reincidente, pode ser interditado ou ter o alvará de funcionamento cassado. Algo que pode até salvar a vida de um motociclista é isto aqui. A antena corta a linha de pipa. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, ela é obrigatória para as motos que fazem frete, como, por exemplo, entrega de produtos, de comida. Só que nem todo mundo usa. O bombeiro mostra como a haste age no contato com a linha. Vem em alta velocidade, o motociclista pesca a linha, que se não pescasse, iria parar. E aí o pescoço dele, que seria o gancho, Então vai pegar, vai travar no corta-pipa e daqui não passa. Kleber mora em Ceilândia e trabalha em Taguatinga. Usa a moto para se deslocar e para trabalhar. Desde 2014 é entregador de comida. Ele usa a haste. Ninguém sabe se uma linha que vem lá para cá, quando você está passando no trânsito, raramente você não consegue ver. Quando você vê, já passou em você e aí ela corta bastante. Corta até aço, Corta carro, imagine a gente, ser humano. Já evita qualquer problema. Tudo que vem agregar para salvar a nossa vida, com certeza vale a pena. Impressionante essas imagens, E é crime, gente, um risco enorme de vida. A linha chilena fez mais uma vítima aqui no Rio de Janeiro. Dessa vez um menino de 9 anos que teve um corte grave na perna quando brincava de soltar pipa. O Lucas Camais foi internado num hospital. A Mariana Queiroz traz mais informações. O menino Lucas, de apenas 9 anos, segue internado no Hospital Miguel Couto, na zona sul do Rio de Janeiro. A família contou que o estado de saúde dele é estável, mas ainda sem previsão de alta. Ele precisou passar por uma cirurgia vascular na perna. No último sábado, ele estava brincando numa praça perto de casa, no bairro da Taquara, na zona oeste da cidade, quando ele decidiu tentar pegar uma pipa. Mas a linha chilena acabou enrolando na perna dele e provocou um corte muito profundo. Ele perdeu muito sangue e foi levado para o hospital. Os parentes da criança contaram como o acidente aconteceu. Ele me contou que a pipa voou, ele correu atrás da pipa, a pipa agarrou na árvore. Quando ele puxou a pipa caiu na rua, agarrou na frente do carro e o carro arrancou. Só que a linha estava enrolada na perna dele. Foi uma sensação horrível. Pensei que ia perder meu filho, agarrei ele rapidamente, muito sangue saindo. Eu não sei nem como foi que eu cheguei tão rápido no hospital. O que a gente pede é justiça para que isso acabe. O Lucas é um milagre, é uma criança inocente, porque não é só com ele que já aconteceu, com outras crianças também, entendeu? O que a gente pede é justiça.
Aqui no estado do Rio, o uso e a comercialização da linha chilena são proibidos. A pena para quem vender, utilizar e transportar esse tipo de produto é de 3 meses a 1 ano de prisão. E quem comercializa também pode ser punido com pagamento de multa de até R$17 mil. No início do mês, um jovem que faria 26 anos morreu na linha amarela, uma via expressa que corta a cidade, também vítima da linha chilena. Ele trabalhava como motoboy e levava uma passageira quando ele foi atingido no pescoço. Fabrício Barros morreu no local. Mariana Queiroz para o Brasil TV. O governo federal investiga a decisão da empresa 123 Milhas de suspender a emissão de passagens promocionais que já foram pagas pelos consumidores. Moradores do Distrito Federal que compraram viagens pela empresa estão apreensivos com os prejuízos. Um sonho de família está em risco. A Núbia, cuidadora social no Recanto das Emas, conta que 35 pessoas da família dela compraram um pacote de 7 dias para Natal, Rio Grande do Norte. A viagem foi contratada no ano passado, para 24 de novembro desse ano. Tudo planejado com muito carinho. Em outubro do ano passado, nós conseguimos concretizar, né? Nós vimos a promoção no 123 Milhas e aí nós se organizamos, né? Foram várias videochamadas para a gente conseguir chegar ao denominante de uma data específica, né? E aí nós marcamos a viagem. Nós dividimos a viagem várias vezes, né, para a gente conseguir fazer os pagamentos. O gasto para ela, o marido e os 2 filhos foi de R$ 3.300. Mas esse grande encontro nas praias do Nordeste pode não acontecer. Ela conta que todos os integrantes da família compraram o pacote da empresa 123 Milhas, que na sexta-feira anunciou que suspenderia a emissão de pacotes e passagens aéreas já contratadas da linha Promo, com datas flexíveis e embarques previstos entre setembro e dezembro de 2023. Todo mundo desesperado, ligando, tentando saber mais informações. Nós ficamos sem chão mesmo, sem saber o que fazer. E até o momento a gente não sabe o que fazer, porque a empresa não nos procurou, não mandou nenhum e-mail, nenhuma mensagem, nenhum tipo de contato. A gente viu pelas redes sociais. O Bruno diz que comprou passagens para Nova York em janeiro desse ano e o embarque estava previsto para outubro. Já pagou hospedagem e outros voos dentro dos Estados Unidos. Mas a 123 Milhas cancelou a viagem e enviou a ele 4 vouchers de R$ 800. E eu não posso utilizá-los de maneira somatória, unitária. Não posso somar esses vouchers para comprar uma nova passagem dentro do próprio site da 123 Milhas. Então é inviável para mim. Eu não quero pagar algo a mais por algo que eu já paguei anteriormente. É totalmente incoerente. O Ministério do Turismo considerou grave o anúncio da agência de viagens 123 Milhas, de que irá suspender os pacotes e a emissão de passagens de sua linha promocional. E informou que já acionou o Ministério da Justiça e Segurança Pública para que providências sejam tomadas. A ideia é que, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, possa ser instaurado um procedimento investigativo que esclareça as razões dos cancelamentos, identifique todas as pessoas atingidas e repare os danos a todos os clientes prejudicados. O Guilherme conta que estava com a viagem certinha para a Europa, com embarque marcado para 1º de setembro, até que veio a notícia dos cancelamentos. Fui pego de surpresa com esse comunicado na sexta-feira. Imagina, uma viagem desse tamanho tem uma preparação financeira gigantesca, comprando moeda, comprando os passeios, os trechos aéreos internos e, para além disso, também um grande montante emocional, porque você passa um ano inteiro se preparando para uma coisa e aí, de uma hora para outra, você vê todo esse sonho em risco. Em nota divulgada no site da 123 Milhas, a empresa lamentou o inconveniente e informou que vai devolver os valores por meio de vouchers acrescidos de correção monetária acima da inflação. Nós não tivemos retorno sobre cada caso que mostramos na reportagem. A seguir, a falta de conservação em 2 rodovias federais no Acre são as únicas ligações terrestres do estado com o resto do país. Não saia daí.
Brasil TV de volta com a história de uma bebê de 7 meses que se engasgou depois de ter convulsões por causa da febre. Ela foi salva por bombeiros de Chapadinha, interior do Maranhão. O Ronair Ferreira conta os detalhes desse caso. Em questão de minutos, uma bebê de 7 meses foi salva por uma equipe do Corpo de Bombeiros na cidade de Chapadinha, que fica a 250 quilômetros da capital São Luís. Um casal que viajava parou em um restaurante onde percebeu que a filha não estava bem, com respiração leve. Ela foi levada ao Corpo de Bombeiros, onde foi identificado o problema de engasgamento. Os profissionais realizaram a técnica de manobra. A bebê foi encaminhada ao hospital para observação. Segundo o pai da criança, a filha teve convulsões por causa de uma febre. Profissionais de saúde recomendam que os pais ou cuidadores precisam manter a calma diante do problema de engasgo e fazer manobras com leves pressões nas costas e tórax. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, no Maranhão foram registradas 17 mortes por engasgo em 2023. De Codó, do Maranhão, Ronair Ferreira para o Brasil TV. 2 rodovias federais no Acre, as BRs 364 e 317, são a única ligação terrestre do estado com o restante do país. Hoje, uma audiência discutiu a melhor forma de manter as estradas em boas condições. É que, atualmente, a viagem, que poderia ser simples, pode chegar até 20 horas devido às más condições da pista. O encontro reuniu representantes de órgãos e entidades das esferas estadual e federal aqui na Assembleia Legislativa do Acre. O objetivo foi discutir soluções para os problemas que afetam as obras de manutenção nas rodovias federais do estado, as BRs 364 e 317. Segundo o DENIT, uma das maiores dificuldades foi a falta de recursos para a manutenção das rodovias nos últimos 4 anos, mas que este ano o governo federal encaminhou 270 milhões de reais para as obras de manutenção que já começaram a ser executadas nas 2 rodovias, segundo o órgão federal. O DENIT, que chegou a declarar situação de emergência em alguns trechos da BR-364 em maio deste ano, diante das más condições da estrada após o período de chuvas aqui no Acre. Murilo Lima para o Brasil TV. Empresários do Centro-Oeste paulista apostam no mercado pet. Os números do faturamento da indústria pet são os atrativos que estimulam a aposta neste mercado. Já são 6 anos nesta rotina. A Andria trabalhou a vida toda com serviço de buffet, mas resolveu mudar de área e investir no segmento pet aqui em Cafelândia. Então ela abriu essa fábrica de roupas para cães e gatos que foi crescendo e hoje é a principal atividade dela. Com a ajuda de outras costureiras, a Andria vende as roupinhas para lojas de toda a região. A gente vende para os lojistas aqui da região mesmo e distribuidores. Eles compram e fazem a distribuição para fora, né? Já esta outra empresa fabrica os chamados produtos de conforto pet, como camas, casinhas e protetores de sofá. A existência de negócios do mesmo setor aqui em Cafelândia não é bem uma coincidência. Atualmente, Cafelândia tem 88 pequenas empresas abertas no segmento pet, segundo o Sebrae. As áreas são de confecção, transformação plástica, aramados e saúde animal. Isso fez com que recentemente a cidade recebesse um selo do governo do estado, chamado de APL, Arranjo Produtivo Local. Este certificado reconhece a cidade como um importante polo do segmento, além de facilitar a liberação de créditos aos empresários e formar mão de obra especializada. Foi justamente essa vocação da cidade que inspirou o Valmir a construir a fábrica 5 anos atrás. A gente embarcou nessa daí, aí foi começando a criar novos produtos e começar a juntar mais pessoas para trabalhar. Você começa com um microempreendedor individual, né? Daqui a pouco chama um funcionário, daqui a pouco chama mais um, outro. E graças a Deus o negócio deu certo. Hoje ele emprega 19 funcionários. Uma das mais antigas é a Luana. Ela mora aqui em Cafelândia com o marido, 2 filhas e trabalha na empresa desde o início. Eu faço a costura, finalização, tudo. O acabamento, tudo. A empresa vende os produtos para todo o Brasil, pela internet e por distribuidoras. Segundo dados da Associação Brasileira, que representa o setor, o mercado pet faturou no ano passado mais de 41 bilhões de reais, um crescimento de 17% em relação ao ano anterior.
Os empresários de Cafelândia contam com capacitações constantes do Sebrae, no mercado que não para de se atualizar. É um mercado que tem muito a crescer, muitas empresas elas estão se desenvolvendo. Com o aumento, desse mercado, ainda é possível a gente trabalhar esses segmentos. Então, a gente tem vários nichos para que possam ser inovados e trabalhados. Então, ainda no mercado interno, tanto externo, há muito que crescer, há bastante coisa para que o empreendedor possa fazer. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.